Meus irmãos, minhas irmãs, convido a todos a se colocar de pé para a nossa oração inicial desta noite com o tema Liturgia como expressão da sinodalidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Queridos irmãos e irmãs, reunidos nesta noite, como família cristã, nos coloquemos diante do Senhor, pedindo que nos conceda sabedoria e entendimento. Sejamos dóceis ao que o Espírito conduz e diz, através de nossos palestrantes ao longo desta semana, particularmente hoje por meio de nosso bispo diocesano. Falar em sinodalidade é falar em igreja, e falar em igreja é falar em liturgia. Ecclesia orans. A igreja é sínodo, dizia São João Crisóstomo, que explicava: igreja é nome que indica caminhar juntos. Sínodo. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimento e reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, oremos a oração diocesana do nosso sínodo. Ó Pai, para a vossa glória, queremos ser missionários, vivendo o sonho de chegar e acolher a todos. Caminhamos em comunhão como igreja, discípula do vosso Filho Jesus Cristo. Somos povo peregrino e desejamos, de modo renovado e permanente, realizar o que o Espírito Santo nos inspira. Por intercessão de Santo André e Nossa Senhora do Carmo, ensinai-nos a ser servidores do reino de vida plena, sobretudo com os pobres e sofredores. Amém. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Lembrando de Nossa Senhora da Rosa Mística, que hoje fazemos memória, saudemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora do Carmo, Santo André Apóstolo, São Judas Tadeu, cantemos. Queiram se assentar, meus irmãos. Primeiramente, passo a palavra Então, eu vou pedir para uma leiga aqui da paróquia justificar a ausência do pároco, também fazer a acolhida. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse terceiro dia, do nosso encontro, hoje com a presença brilhante do nosso querido bispo. Vai ser uma noite muito especial. Então eu comunico a vocês que o nosso pároco, Padre Ademir, gostaria muito de estar aqui presente, mas ele pegou um resfriado muito forte e é bom se resguardar, Ele já foi vacinado, ele já teve Covid, mas ele achou melhor não expor, Não se expor e não pode prejudicar as pessoas que estão ao lado dele. Então ele pede desculpa para Dom Pedro, para os padres aqui presentes, tá? A vontade dele era estar aqui, mas infelizmente não deu, tá? Então agradeço a presença de todos vocês. Passo a palavra para o Padre Guilherme. Boa noite. Então, eu espero que vocês estejam bem, aproveitando, a nossa Semana Diocesana de Liturgia. Hoje é o terceiro dia, então a gente já conversou sobre liturgia e vocação, também sobre ornamentação litúrgica. Ainda falta o canto litúrgico e a liturgia das horas. E hoje nós teremos a alegria, de aprender um pouco mais com o nosso bispo Dom Pedro. Vai falar sobre a relação entre liturgia e sinodalidade. Então nós estamos aí
né, concluindo essa etapa diocesana do Sínodo dos Bispos, e nada melhor do que perceber também os sinais dessa vocação que nós temos como igreja de caminhar sempre juntos, né, tudo isso expresso nos ritos que nós celebramos e nós vivemos. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradecendo também, né, a comunidade aqui da Paróquia São Judas, Padre Ademir, que nos acolhem, e de modo especial Dom Pedro, que se faz presente nessa semana de liturgia. Então, muito obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo e vamos acolhê-lo e saudá-lo também com a salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Com muita satisfação, saúdo cada um de vocês que vieram participar. Uma saudação especial aos padres aqui presentes, né? O Padre Guilherme, que é o coordenador desta pastoral, desse trabalho bonito com a liturgia na nossa diocese. Padre William, representando os padres aqui dessa região, Padre Camilo. Pensar que quando eu cheguei aqui, os três eram seminaristas. E hoje são padres. Que maravilha, né? Graças à oração de vocês e também o sim deles, né? Então vamos hoje falar sobre esse tema. Ontem eu também abordei esse tema no encontro diocesano de liturgia lá na região Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Então nós vamos desenvolvendo o tema, tem aqui uns esquemas e o Padre Camilo vai passando aí, eu acho que fica mais fácil, mais agradável, tendo alguma coisa para a gente olhar que não seja o palestrante, né? Embora eu seja muito bonito, só essa que faltava, né? Então, eu acho que hoje o nosso aprendizado é muito de olhar, né? De ver. Então tem que ter alguma coisa para as pessoas verem. Vamos ver se ajuda. Então esse tema é liturgia e sinodalidade, como expressão da sinodalidade. Antes de nós entrarmos ali no esquema, gostaria de falar uma pequena introdução sobre liturgia, sobre sinodalidade. Liturgia, vocês todos já ouviram falar, sabem muito bem o que é, o conceito de liturgia, né? Liturgia, esse serviço ao povo, leiton ergon, o serviço ao povo no sentido de ajudá-lo no seu encontro com Deus. E a sinodalidade, assim como a liturgia, brota da língua grega. Sin, odos, a junção de duas palavras, né? Sim é junto, odos, caminho. Fazer um caminho juntos, caminhar juntos, estar juntos. Eu acho que nós já vivemos uma experiência desta, indo, por exemplo, numa romaria. Então vamos juntos, né? Não tem graça fazer uma romaria quando você chega no lugar, fala assim, agora cada um se vire. Não, tem que ser junto. Então vai junto até a igreja, participa da missa, depois vai junto no outro lugar. Então é um caminhar juntos. E a liturgia é um celebrar juntos. Tem muito a ver a liturgia com a sinodalidade. Porque tanto a liturgia como a sinodalidade se referem à igreja. Não tem sentido uma liturgia que não esteja situada no âmbito da igreja. É uma expressão celebrativa da fé da igreja.
E a sinodalidade também, ela vai ter sentido quando ela está situada no âmbito da igreja, como foi lido aqui na oração inicial, citando um santo padre, o São João Crisóstomo, que deixou num dos seus escritos esta frase lá: sínodo quer dizer igreja, igreja quer dizer sínodo, comparando. Por quê? Porque a igreja, ela é uma comunhão, comunidade. Então, o Concílio Vaticano II tem essa grande definição, né, da igreja como sendo a comunhão daqueles que creem, a união, estarmos unidos. Portanto, igreja, comunhão, liturgia, sínodo, tudo correlacionado, interligado, porque é algo que só adquire sentido se fazemos junto, unidos, interligados. Pelo batismo na igreja, nós formamos um só corpo, na expressão de Paulo. A comunhão. Uma outra palavra grega também, né? A koinonia, a interligação comunitária de todos, pelo batismo. Então, a igreja, essa comunhão, esta união, este caminhar juntos, celebrar juntos, tem tudo a ver, né? Então, colocada essa introdução, vamos ali examinar o primeiro painel. Então, o conteúdo dessa formação está ali. Gostaria que alguém me alertasse para não passar do tempo. Está previsto até... É 9 horas? É 9? É isso? Ou é 9h30? Tá bom, vamos ver. Então, mas eu não gostaria de extrapolar o tempo, né? Eu acho que a gente tem que ficar dentro do tempo. Começamos na hora, vamos ficar na hora. Então, aqui tem esse programinha, né? Vamos ver se nós desenvolvemos estes 4 itens, né? Então, vamos lá. A liturgia como expressão de sinodalidade. Vamos ver as palavras-chave dessa formação. Povo de Deus, sacerdócio, celebração eucarística, missão, comunhão, participação, Jesus, sinodalidade, igreja, assembleia litúrgica, liturgia, serviço, ministério, fiéis, apóstolo. Tudo isso está interrelacionado, está relacionado. Todos esses conceitos, essas palavras-chave, né? Podemos. Então, o ensinamento da Escritura e da tradição atesta que a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da igreja. A igreja é um caminhar juntos. Nós não podemos pertencer à igreja e sermos individualistas, egoístas, fechados no nosso mundinho. Uma vez o Dom José Maria Pires contou uma história para nós numa palestra, era um bispo lá de João Pessoa. Ele disse que ele tinha uma irmã, e essa irmã dele frequentou uma igreja 40 anos, e um senhor, a irmã contou para ele, tinha um senhor que sentava todo domingo no mesmo banco que ela na igreja. E um dia ele não foi mais. Ela foi procurar saber, ele tinha morrido. Aí diz que ela falou para ele, meu irmão, falou para o irmão bispo, eu fiquei com um peso de consciência tão grande, como que eu pude passar 40 anos sentando no mesmo banco? 40 anos é o modo de dizer, não é que todo domingo ele ia ou ela ia, mas era lá o lugar. E nunca procurei saber quem ele era.
Agora que ele morreu, que me despertou a curiosidade. Pode uma igreja assim? Não pode. Porque, ó, é comunidade, comunhão. Se fosse 4 dias, né? 4 meses, mas tantos anos, nunca teve curiosidade de saber, de perguntar. E quando a gente se interessa, a gente pergunta, né? Agora, quando não interessa, então, foi interessar, mas já era tarde, tinha morrido. De forma que ser igreja é buscar comunhão, gostar de comunhão, querer ter comunhão, entrar em comunhão com Deus e com os irmãos. Deus gosta que quando nós entremos em comunhão com Ele, nós partamos da comunhão com os irmãos. Lá no Antigo Testamento, o Senhor pergunta para Caim: onde está teu irmão? Né? E vem a Bíblia inteira, Deus nos perguntando: onde está teu irmão? E ainda mais dentro de uma comunidade, né? Então, o Antigo Testamento atesta que Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, como ser social chamado a colaborar com Ele, caminhando sob o signo da comunhão, custodiando o universo e orientando-o para a sua meta. Se nós pensarmos bem, todas as mazelas que nós temos, tudo que é desgraça, dificuldade, vem da falta de comunhão, da falta de união. Pega uma família. Quando a família é unida, todo mundo se quer bem, as coisas são mais fáceis, não é? Se tem um doente na família e todo mundo é unido, todo mundo ajuda a cuidar. Agora, se há uma desunião, um empurra para o outro, não é verdade? Pobre do doente, já está doente, ainda fica rifado lá. Quem que vai cuidar? Quem vai? Eu não posso, eu não sei o que lá. Não tem união. A união facilita tudo. E é isto que Deus pede de nós, estarmos unidos. Quando a gente se apresenta para rezar na igreja e não tem união, Deus não gosta. Jesus é que fala. Se você sabe que tem alguém que tem um problema com você, que não tem uma questão, deixa a tua oferenda diante do altar, vai se reconciliar. Aí depois que você esteja unido, aí vem fazer a oferta. Não é isso que Jesus fala? Então, para que nós sejamos uma igreja de comunhão, uma igreja sinodal, tem que haver esta busca de comunhão. Não estou dizendo que a gente consiga, que todo mundo consiga uma união perfeita, mas tem que ter a busca. Eu acho que às vezes Deus é tão bom que Ele se contenta com a nossa busca, mais do que com o nosso êxito. Não acha? Com a nossa busca de comunhão, de união, do que com o êxito. Porque às vezes o êxito demora a chegar. Mas a busca, você pode buscar a vida inteira, não é? A vida inteira você pode buscar estar em comunhão, ser comunhão. Então ali a palavra eclesia no grego, né? Assembleia, é a forma originária na qual se manifesta a vocação sinodal do povo de Deus. A palavra eclesia, ela quer dizer assembleia convocada. Quando foram traduzir a Bíblia para o grego, né? Antes de São Jerônimo, existiu lá em Alexandria um grupo de sábios que falaram: nós precisamos traduzir a Bíblia por uma língua que todo mundo entenda. Naquela época era o grego.
Depois São Jerônimo vai falar, agora precisa traduzir para uma língua que todo mundo entenda. Era a época do latim. Aí ele traduziu no latim, que é a mãe de todas essas línguas, né? Francês, italiano, tudo. E aí difundiu bem, né? Então, quando foram traduzir para o grego, falar que palavra pode ser traduzida, né? Na língua hebraica lá, Kaal, quer dizer assembleia. Deus convocou o povo lá no Monte Sinai, uma assembleia convocada por Deus. Aí eles acharam essa palavra, eclesia, que designava a reunião do povo na cidade. A cidade tinha lá um problema, precisava decidir, convocava uma eclesia. Eclesia é uma palavra grega que vem do verbo kaleo, né? Convocar. Eclesia, assembleia convocada por Deus. A igreja é uma assembleia convocada por Deus, permanentemente. Tem assembleia que começa e termina. A igreja não, ela é convocada e vai até o fim dos tempos. Tem gente que entra, sai, né? Quer dizer, sai, morre, né? Vai. Quer dizer, não muda, não sai da igreja, na verdade. Aqui é a igreja militante, nós estamos caminhando. Morreu e a igreja triunfante. Se vai para o purgatório, a igreja padecente ali, né? Mas é a igreja. A igreja. Então, é uma assembleia permanente convocada por Deus. E a realização máxima da igreja é a eternidade, onde esta assembleia, ela atinge o seu objetivo máximo de brilho, de beleza, de perfeição, para sempre. Então, eclesia, assembleia, convocada, para louvar a Deus. Aí é o valor da liturgia. Na igreja, o que nós fazemos de melhor, mais bonito, que mais agrada a Deus, que dá sentido a tudo o resto, é a liturgia. Sem uma liturgia bem vivida, compreendida, celebrada, com dignidade, o resto tudo perde valor. Fica tudo meio lá, meio cá. Sabe o que é meio lá, meio cá? É um carro com o pneu furado. Ele anda, mas fica tudo meio lá, meio cá, né? Balançando, cambaleando. Então, a liturgia tem muita importância, porque ela é o ponto alto. E não estou dizendo missa. Os sacramentos, as celebrações, o batizado. O batizado hoje é feito, infelizmente, de uma forma que deixa muito a desejar. Alguém aqui serve na pastoral do batismo? Então, por mais que a gente faça esforço, é muito difícil, não é? Vai batizar as crianças, junta todo mundo querendo tirar foto, até do não sei o que lá. Eu fui ordenar um padre, uma vez, até ele trabalha aqui, o padre lá da paróquia Mãe de Deus e Mãe dos Órfãos, o Alessandro, não é? Conhece ele? A hora que ele se prostrou, na hora da ladainha, ele tinha muitos sobrinhinhos, sabe? Criança, adolescente. A hora que ele se prostrou, eles saíram de onde eles estavam, veio aquela chuva com celular para tirar a foto dele e tudo. Quem que prestou atenção na ladainha? Ah, que bonitinho. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá.
Então, no batismo, a mesma coisa, né? E você vai falar qualquer coisa, tem gente que a primeira vez que está indo lá na igreja, né? Nunca foi por causa do batizado, aí vira uma confusão. Mas, na igreja primitiva, o batismo era uma solenidade tão solene, no sentido positivo de solenidade, a importância, que era só o bispo que batizava. E batizava na Páscoa. Na época da Páscoa, quando Cristo morreu e ressuscitou. Você, pelo batismo, morre com Cristo para o pecado e ressuscita com Ele para uma vida nova. E era o bispo que batizava, o presbitério junto, né? Então, a dignidade daquilo que celebramos, o matrimônio, a Eucaristia. A igreja é uma assembleia convocada para louvar a Deus. E esse louvor, ele começa na liturgia, depois ele vai para a vida. Você celebra, a celebração manda você viver o que você está celebrando, senão não vale. Você vai celebrar e depois não vive. É aquilo que foi falado já aqui, eu acho. Lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Aquilo que você celebra, aquilo, lex credendi, aquilo que você crê, é aquilo que você reza, celebra, e é aquilo que você vive. Tem que ser concatenado. Você crê, você celebra e reza, e você vive. Porque, do contrário, fica faltando algo. E o desígnio do Pai se cumpre escatologicamente na Páscoa de Jesus, quando Ele doa sua vida para retomá-la na ressurreição. Então, nós somos proclamadores do reino de Deus, já realizado em Cristo, através da sua Páscoa. Anunciando o caminho de Deus, né? Nós anunciamos o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? É o mistério pascal. Cristo na frente e nós atrás, morrendo com Ele para tudo que é ruim, para tudo que é pecado, para tudo que é maldade. E cada dia, cada hora, renascendo com Ele para o bem, sem desanimar, para a graça, saindo do mundo do pecado e entrando no mundo da graça. Então, a vivência do mistério pascal está no centro da vida da liturgia, da celebração. E isso daí dá muita força para nós, se nós tivermos fé. Às vezes a gente olha o mundo do jeito que está, a gente fala assim, mas será que tem jeito? Muitas pessoas desanimam. É violência, ódio, coisas horríveis acontecendo, né? Mas nós temos que ter uma visão pascal da história. Deus está construindo a Jerusalém celeste com os escrombos da Babilônia. A Babilônia, esse mundo do pecado, da maldade, está desmoronando. Cristo morreu, mas de dentro da morte ele devorou, ele destruiu a morte. E isso está acontecendo na vida de cada um e na história. A Babilônia está desmoronando. Vocês veem que todo esse mundo de maldade não dá certo. Luta, faz maldade, cada hora piora. E quem faz maldade vai morrendo, vai se acabando, vai se finando, se desgastando, não dá certo. Eu morei em Roma porque eu estudei lá e muitas vezes eu tinha que andar de ônibus para lá e para cá. E eu passava de ônibus, às vezes o ônibus parava perto das ruínas, lá do Fórum Romano, quem foi lá viu, né? Então ali era o comando do mundo na época de Cristo, ali que se decidia, o Império Romano,
Hoje, está lá, tudo ruína. É coruja, é bicho, lagartixa, lixo. O pessoal joga lixo. Onde se decidiu, era o poder que mandava no mundo. Jesus foi morto, julgado por Pôncio Pilatos, que era um preposto do imperador romano, que era Deus. O imperador romano era Deus, declarado Deus. Hoje, a casa dele só tem mato, lagartixa, barata, etc. Deus, ele é urgente, sem pressa. Ele faz o julgamento dele, só que ele não tem pressa, né? E nem tem relógio. Com o tempo, o julgamento vem. Aquele império acabou e o pessoal vai lá ver as ruínas e jogar lixo lá, no Império Romano. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes nós celebramos e não temos uma visão de esperança, de que Deus faz justiça. Ele faz, só que na hora dele, não na hora que você quer, na hora que você acha, é a hora dele. Ele tem o tempo dele lá, né? Por isso a nossa celebração, quando fala lá, ó, o desígnio do Pai se cumpre escatologicamente. Escatologicamente é aquilo que acontece no fim dos tempos, o julgamento de Deus. Só que esse julgamento já começou. Ele vai sendo feito aos poucos, sobre cada realidade da história. E no livro do Apocalipse, que é um grande livro litúrgico, tem um trecho lá que o altar, né, a visão lá do escritor fala, quem são aqueles que estão lá debaixo do altar? E eles clamam, fazei justiça, Senhor, contra o sangue dos teus servos que foi derramado. E aí o anjo diz, espera mais um pouco, até completar. Deus vai fazer justiça, mas aguarde. Então nós estamos nessa situação. Aqueles que estão debaixo do altar são os mártires, aqueles que morrem vítima de injustiça, maldade e tudo. Está lá, debaixo do altar de Deus. E por que Deus manda esperar? Porque Deus é pai de todo mundo. Ele quer dar tempo para os malvados se converter. Então, eles esperam, mas chega a hora que é hora, né? Aí é a hora. Aí Deus faz lá a justiça. Então vamos lá. No início do século II, o testemunho de Inácio de Antioquia descreve a consciência sinodal das diversas igrejas locais, né? Então a comunhão eclesial é produzida e se manifesta na reunião eucarística presidida pelo bispo. O cume da liturgia é a celebração eucarística, das celebrações. Por quê? Porque ali se realiza tudo aquilo que é a proposta de Deus de comunhão, né? Na Eucaristia, nós celebramos aquilo que ficará definitivamente por todo sempre, que é a nossa união com Deus. O objetivo da nossa vida, nós fomos criados para conhecer, amar e estar em comunhão com Deus. E isso se realiza plenamente na eternidade. Mas na hora que celebramos a Eucaristia, isso se realiza. Porque nós estamos em comunhão com Cristo e com os irmãos. O mesmo pão, o mesmo vinho, todos são participantes. Rezamos juntos, estamos unidos, temos a mesma dignidade que vem do batismo. A diferença são as funções, né, de cada um. Vamos lá.
Diversos desdobramentos históricos fizeram com que a igreja se utilizasse periodicamente de sínodos. Então, na história da igreja, existiram muitos momentos de sínodos. Eu acho que hoje é mais fácil compreendermos essa sinodalidade, porque nós temos nas nossas paróquias a assembleia paroquial, tem a assembleia diocesana. Então, são sínodos, esses encontros onde todos participam, e assim por diante. Então, em vista da realização da praxe sinodal tocante à Igreja Universal, São Paulo VI instituiu o Sínodo dos Bispos, em 1965. Então, tem o sínodo a nível de paróquia, que são as nossas assembleias, nível de diocese. Nós realizamos o nosso sínodo diocesano. Aqui tem o documento, a constituição sinodal do nosso sínodo. Quem aqui participou do sínodo diocesano? Olha que beleza, quanta gente. Foi um momento bonito, né, da nossa igreja, o sínodo diocesano. E tem o sínodo dos bispos. E a grande novidade agora, qual que é? É que o Papa, ele quer um sínodo onde não só os bispos participem, mas tem a participação de leigos e leigas. Então, esse próximo sínodo, que se dará o ano que vem, em outubro, será um verdadeiro sínodo, no sentido de que ele é ampliado para ter nele não só bispos, padres, freiras, diáconos, mas também leigos, batizados e batizadas, que na igreja ocupam vários ministérios. Isto é um sínodo realmente, no sentido de que abre a participação a todos os cristãos. E o Papa já está preparando muito bem esse sínodo. Hoje, né, que ele nomeou 3 mulheres para integrar o dicastério dos bispos. É aquela congregação, aquele organismo no Vaticano que cuida da nomeação de bispos para o mundo inteiro, que assessora o Papa nesta função. E, então, isso é muito importante, é a primeira vez que acontece, né? Então, o Papa tem nomeado leigos e leigas para compor a Cúria Romana, que é o escritório central do Papa, da Igreja, que ajuda o Papa no seu trabalho, né? E antes, só homem que entrava lá dentro. As mulheres não entravam nem para servir um cafezinho, verdade. Agora não, elas estão lá ocupando cargo, leigos. Isso é um grande passo para termos uma igreja sinodal, assim como nós também, na celebração da liturgia, temos uma participação maior de todos. Quando eu era menino, no século passado, a gente ia na igreja, era tudo em latim. Entrava na igreja, meu pai e minha mãe perguntavam para mim, com quem que você quer ficar? Porque os homens ficavam de um lado, as mulheres do outro. Alguém aqui chegou a ver isso ou não? Ah, então, tá vendo que eu não estou mentindo, já tem gente. Aí vocês, criança, podia ficar dos 2 lados, porque tanto faz como fez, porque elas eram obrigadas a ficar quietinha. Ai, se não ficasse. Então podia ficar com a mãe, ficar com o pai, porque você ficava lá, sentadinho, que nem um boneco. Então, o padre rezava a missa lá na frente. Tinha a mesa de comunhão, aquela gradinha, aquela coisa. Dali para lá, era só o padre. Ninguém entrava. Coroinha entrava, né? Coroinha e os padres. E pronto. O povo ouvia a missa.
Tanto é que fala, hoje eu ouvia a missa. Alguns rezavam o terço durante a missa, faziam suas devoções, e cada um já sabia quando ia terminar, né? Que o padre já ia dobrando tudo, já ia arrumando o altar, dava para o coroinha, e tinha o sininho que mostrava a hora de levantar, a hora de... Então o povo já era treinado e tudo. Mas hoje nós passamos de assistir missa para participar da missa. E todos devem participar. Não quer dizer que todo mundo tem que ir lá na frente. Tem gente que acha que para participar da missa tem que ir lá na frente, aparecer, falar. Tá? Não. A primeira participação sua é responder a reza. Tem que responder. Tem igreja que eu ando pela diocese toda, tem paróquia que todo mundo responde, a coisa mais bonita. Você fala, né? O Senhor esteja convosco e tal, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Todo mundo responde. É bonito. Tem lugar que a metade responde. Tem lugar que a metade da metade responde. E outros lugares você não escuta quase nada. É um desânimo. Mas a pessoa não despertou ainda para a ideia, para a realidade de que ela participa respondendo, rezando, dizendo amém. O amém é muito importante. E assim por diante. Então vamos lá. Então o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio, diz o Papa Francisco. É um caminho de uma igreja onde todos participam, conscientemente, onde há comunhão. Então vamos ver como que nós fazemos essa sinodalidade. A igreja das diferenças. Vocês acham que as nossas diferenças devem nos dividir? O que vocês acham? Não, né? As diferenças são para nos completar. Nós nos completamos. Nós temos que ter uma visão positiva das diferenças. Se o outro pensa diferente de mim ou é diferente de mim, ele não é meu inimigo. Ele vai me completar. A gente vai se completar. Então, só é possível comunhão se a gente tem essa visão positiva das diferenças e não a visão negativa. E nós brasileiros, nós somos muito sentimentais, emotivos. Se uma pessoa pensa diferente de você, você acha que ela não gosta de você. Nossa, quer me matar. Olha o que ele falou. Eu falei uma coisa e está falando outra. Está me contradizendo, não gosta de mim. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Até é bom que alguém pensa diferente. Imagina se todos vocês aqui viessem uniformizados, coisa chata, né? Eu acho que a diferença, ela faz crescer. O Espírito Santo gosta do diferente. Ele dá vários dons. Ele não dá um dom só. São muitos dons. Uma diversidade de dons. Para que todos esses dons juntos formem aquela harmonia bonita, né? Vocês já viram uma orquestra, que bonito, uma banda de música. Tem vários instrumentos. Cada um emite um som diferente. Mas quando estão juntos, forma aquela harmonia bonita. Então a diferença não é um mal. É mal quando ela é usada para agredir e destruir o outro. Só porque pensa diferente. Ah, mas o pensamento dele é errado. Todo mundo que pensa um pensamento acha que o que ele pensa é o certo, o que o outro pensa é errado. Eu acho que tem que haver diálogo e compreensão. Às vezes o outro não está errado, ele não atingiu o conhecimento que você tem. Você às vezes conhece melhor, mais, e assim por diante. Então, as nossas diferenças não devem nos
desunir. A perspectiva pela qual o Papa Francisco enxerga a sinodalidade não é instrumental, mas relacional. Olha que importante que é isso daqui. Eu vou até pedir para todo mundo ler junto. Vamos ler junto. A perspectiva pela qual Francisco enxerga. O que quer dizer isto? O sínodo não é algo instrumental, quer dizer, para fazer harmonia, para fazer funcionar. Então, nós temos que ser uma igreja sinodal para funcionar, para dar certo, para o trabalho dar certo. Você vai fazer um serviço, então, olha, para o serviço dar certo, você tem que fazer isso, isso, isso. O resultado vai ser bom, o serviço vai dar certo. É uma coisa funcional, fazer funcionar a coisa. Não. Para o Papa, é algo relacional. É uma questão de relação de uns com os outros. Temos que nos relacionar como irmãos e irmãs. É muito mais importante esse relacional do que o funcional. O que adianta você trabalhar sob tensão, seguir o esquema e dar tudo certo, e todo mundo nervoso, não sei o quê, desesperado lá, o serviço saiu, mas a custo de quê? É muito melhor quando há um bom relacionamento entre as pessoas que estão trabalhando. Se há um bom relacionamento, elas trabalham com gosto, com prazer, e o serviço sai melhor. Não é? Então, a questão da sinodalidade é uma questão de relacionamento entre nós na igreja, de respeito das diferenças entre nós e também da escuta, né? Vamos em frente. A sinodalidade é um dinamismo que visa ampliar a participação, de modo que desse encontro recíproco possa emergir uma identidade eclesial mais rica. Na perspectiva do Papa Francisco, a sinodalidade constrói um povo capaz de recolher as diferenças. Já falamos, né, Paulo? Então, celebrar as diferenças e a diversidade nos leva à espinhosa questão de como entender o exercício da autoridade dentro da igreja. Ah, mas então, para ser uma igreja sinodal, não precisa ter autoridade? Precisa. O problema não é ter ou não autoridade, é o modo de exercer a autoridade. É relacional. A autoridade tem que ter, mas como que Jesus define a autoridade na igreja? Os apóstolos estavam brigando para ver quem seria o maior. Jesus chama uma criança, põe no meio e fala: quem não se fizer como essa criança não entra no reino do céu. A criança na época de Jesus não contava como gente. Vocês se lembram quando multiplicou os pães? 5.000 comeram, fora mulher e criança, porque não contava como gente. Então Jesus pega aquele pequenino e diz que nós devemos nos fazer pequeno. O que é tornar-se pequeno? Para Jesus, tornar-se pequeno não é ficar infantil, virar criancinha infantil, começar a brincar com bolinha de gude. Não. Fazer-se criança, fazer-se pequeno para Jesus é fazer-se servidor de todos. É o serviço. Aprender a servir, colocar-se a serviço, colocar-se à disposição. A criança, ela está ali, o pai fala, a mãe fala, ela acredita, ela segue, né?
Então, o serviço, a autoridade na igreja, ela é sempre serviço. Qualquer cargo que você ocupa na comunidade, coordenador, é tudo para servir, não é para outra coisa. Não tem sentido na igreja uma autoridade que não é para servir. Desde o Papa, do bispo, do padre. Eu acho que vocês nunca ouviram um padre, no dia da sua ordenação, dizer: olha, eu estou tão feliz porque agora eu sou padre, eu posso rezar missa para mim mesmo. Eu vou me servir, eu vou rezar missa só para mim, todo dia. Isso daí é uma coisa absurda. Ele é padre para os outros, ele vai rezar missa para a comunidade, ele também participa, preside, mas não é para ele, é para a comunidade. E isso define o ministério ordenado na igreja. A pessoa que quer viver só para si, ela não pode ser padre, não pode nem casar. Imagina o marido fala para a mulher: olha, eu acabei de casar com você, agora eu vou viver minha vida. O que a mulher faz com ele? Mata. Ou mata ou morro, né? Quer dizer, ou mata ou some, vai para um morro, subiu. Quer dizer, não tem o que fazer. Se a pessoa ela pensa em viver só para ela não se encaixa na sociedade, na comunidade, né? O Dom Helder Câmara, aquele arcebispo, né, famoso, diz que quando ele quis ser padre, o pai dele não era um homem ruim, mas o pai dele era maçom e não gostava de igreja. Não frequentava, deixava a mulher dele ir, os filhos, e não gostava. Ele ficava na dele. E o Dom Helder queria ser padre, era molequinho, mocinho, adolescente. Falou: agora como eu vou fazer para falar com meu pai? Porque não é o pai que era a autoridade da família, né? Aí ele criou coragem e foi falar para o pai dele. O pai dele disse que pensou e falou: meu filho, você vai ser padre? Tudo bem, vou aceitar. Mas você lembra de uma coisa: cristianismo não rima com egoísmo. Vocês notaram? Na grafia rima. Cristianismo, egoísmo, rimou. Mas o pai dele falou: isso daí na prática não dá certo. Não rima com cristianismo com egoísmo. E ele viveu 90 anos, nunca esqueceu o que o pai dele falou para ele. Cristianismo não rima com egoísmo, quer dizer, é válido para nós todos, né? Então a autoridade na igreja é um sair de si. E principalmente no caso do bispo, São Francisco de Sales, ele dizia assim que o bispo tem que deixar Deus fazer a agenda dele. Já pensou? Deus é que vai fazendo a agenda. Hoje você vai fazer isso, você vai fazer. Lógico que Deus não baixa do céu para fazer. Ele manda os outros pedir. Vai lá dar palestra. Vai lá fazer isso, vai fazer aquilo. Então Deus está fazendo a agenda, né? O padre é a mesma coisa. Desde que nós, né, como cristãos, não tenhamos esse espírito de serviço, nós não servimos para ser autoridade, nem para ser pai, nem para ser mãe, nem para ser professor, quer dizer, para ser alguma autoridade qualquer, em qualquer lugar, por menor que seja. Então, a autoridade encaixa muito bem dentro da sinodalidade, da liturgia. Então, às vezes, nós olhamos lá na igreja, está o padre celebrando, nossa, a missa do padre tal. Não, a missa é de Jesus. Jesus é que é o protagonista. Qual é o padre que celebra melhor? É aquele que não tira a vez de Jesus. Que consegue fazer todo mundo perceber que Jesus está ali. Por isso é que na liturgia, na sabedoria da igreja, diz assim: o padre age in persona Christi, em nome, na pessoa de Cristo.
mas ele não é Cristo, né? Está ali, mas é Cristo que tem que aparecer através dele. Por isso, o presidente da celebração tem que ser muito discreto para não roubar o lugar de Cristo. Ele tem que indicar, mostrar a presença de Cristo, mas não tomar o lugar, né? Ao ponto de o pessoal falar, eu não vou na missa dele não, eu vou na missa daquele lá, porque aquele sim. Lá, quer dizer, então aí uma coisa que faz pensar, né? A mesma coisa nós, quando atuamos, participamos, servimos na liturgia, né? Isso é válido para todo mundo, cada um na sua atribuição, no seu papel. Ninguém roubando o lugar de Cristo e nem o lugar do outro, fazendo as coisas, né? Para que este serviço seja bem feito, aliás, com arte, é de fundamental importância que o sacerdote tenha consciência viva de ser, pela misericórdia de Deus, uma presença particular do Senhor ressuscitado. O ministro ordenado é ele próprio um dos tipos de presença do Senhor que torna a Assembleia Cristã única, diferente de qualquer outra Assembleia. Então, Jesus está presente na hóstia consagrada, no amor entre os fiéis, na palavra proclamada, também no ministro. Mas nem a palavra, nada, nem o ministro, nem a Assembleia pode substituir o Senhor, a sua presença. Mas todos devem manifestar a presença do Senhor. Porque a celebração litúrgica é o encontro da comunidade com o Senhor da comunidade, né, que é Cristo. Vamos lá. Então, o coração da experiência sinodal reside em escutar a Deus. Mediante a escuta de uns aos outros, nós lutamos para nos ouvir uns aos outros, abrindo nossas mentes e corações e os libertando dos preconceitos e prejulgamentos que surgem da ignorância de hábitos que com frequência geram divisões. Olha só, a questão da escuta. Uma coisa que o Papa Francisco tem lembrado muito é a questão da escuta. Para ter uma igreja de comunhão, para ter uma igreja sinodal, é preciso que nós nos escutemos uns aos outros. E, infelizmente, essa prática da escuta não é muito vivida entre nós. Se a gente para e pensa, todo mundo quer falar. Eu quero falar. E hoje, principalmente na nossa cultura, ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar. Não falei ainda. A gente vai num lugar, todo mundo tem que falar. Se todo mundo não fala, dá a impressão que a reunião não valeu. E se não há uma fala de todo mundo toda hora, ai, que reunião mais opressiva, eu não falei nada, só tive que ouvir, não vou mais. Esse negócio só ouvir não vale, não vou mais. Mas a nossa salvação, ela começa com ouvir. São Paulo diz assim, a fé entra pelos ouvidos. Quem já ouviu essa frase? Alguém se lembra? O Padre William lembra, você também. A fé entra pelos ouvidos, porque você quando você recebeu o catecismo, você não ficou lá escutando a catequista. Então, é o ouvir a palavra. Qual é o maior elogio que se faz a Nossa Senhora no Evangelho? Qual é? Vocês se lembram? Maria fez silêncio. Por que ela fez silêncio?
São Lucas escreve assim: Maria ouvia, guardava no seu coração. O Padre William está lembrando que Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem ouve a palavra. Quem ouve é minha mãe e meu irmão. Porque a mãe dele ouvia. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você se torna parente de Jesus. Olha só, hein? Mas a gente quer ouvir. Nós gostamos muito de ouvir nós mesmos, né? A gente quer ouvir a gente. A gente ouve o outro quando ele fala o que você quer. Aí, concordo com você. Fala mais, fala mais, fala mais. Porque está falando o que você quer. Agora, se fala alguma coisinha que você não quer. Deixa eu contar uma história aqui sobre ouvir. Como que é importante ouvir, né? Estou contando para mim mesmo, para vocês. Diz que uma vez, eu ouvi também essa história, achei bonita, né? Vou partilhar com vocês. Diz que um bispo se tornou emérito e foi fazer uma viagem para descansar, né? E foi de navio. E no navio, ele estava lá tomando um solzinho lá, e chegou um padre e falou: olha, me apresento aqui e tal, mas o senhor já me conhece. Aí o bispo falou: não conheço, eu nunca vi o senhor. Falou: o senhor não me viu, mas eu vi o senhor, conheço muito. Se eu sou padre, é por causa do senhor. O bispo falou: mas eu nunca lhe encontrei. Ele falou: deixa eu contar aqui o que aconteceu. O senhor lembra uma vez que o senhor foi fazer visita pastoral nas montanhas, cheio de neve, e a neve dessa altura, e o senhor atrasou, não conseguiu chegar. Quando o senhor chegou, a igreja estava fechada, estava aberta, mas não tinha ninguém. Aí o bispo: eu lembro, foi a primeira vez que aconteceu isso. O senhor lembra que o senhor rezou a missa normal, como se a igreja estivesse cheia de gente, e o senhor fez uma homilia tão bonita? O bispo falou: que eu rezei e fiz homilia, eu lembro. Mas aonde o senhor estava? Como que o senhor sabe disso? Ele falou: naquela época eu era um grande cachaceiro e bebia muito. E eu bebi e estava tudo fechado, só a igreja aberta. Eu entrei e fui dormir lá no fundo. Eu acordei com o senhor rezando. Aí eu comecei a escutar, o senhor fez aquela homilia tão bonita e eu escutei tudo. Aquilo me tocou o coração. Eu quis encontrar Jesus e quis ser um padre. E sou padre. E o bispo falou: nossa, não sabia. Olha para você ver, a escuta, o bêbado escutou. E aquilo mudou a vida dele, né? Às vezes uma escuta pode mudar uma vida. Por isso, não existe sinodalidade onde ninguém se escuta. Todo mundo fala até babar, e ninguém quer se escutar. E hoje as pessoas têm uma sede muito grande de ser escutada, não é? Eu fui pároco numa paróquia de centro, lá na cidade de Campinas, e quando eu fui para aquela paróquia, eu falei: o que eu vou fazer aqui? Porque eu era sozinho. Chegava gente toda hora querendo o padre para falar, para confessar, para isso, para aquilo. Aí eu descobri um serviço muito bonito que deveria ter nas igrejas mais movimentadas. Vocês devem ter ouvido falar: escuta cristã. Alguém já ouviu falar? Pastoral da escuta. Aí eu falei: eu vou fazer isso daqui. Porque muito daquele pessoal não queria confessar, queria desabafar, falar. Então eu falei: vamos fazer uma seleção. Quem vai poder participar dessa? Arrumamos lá 10 pessoas
fizemos um teste psicológico para ver se elas tinham equilíbrio para aguentar o repuxo, porque elas iam ter que ouvir coisas de arrepiar os cabelos. E depois teve um processo de formação teológica, psicológica, etc. E formamos aquele grupo da escuta cristã. É uma dupla, atendi em dupla. E era todo dia à tarde, menos quarta-feira, que tinha uma missa à tarde, a igreja ficava lotada, não dava. Então, todo dia à tarde, essa dupla ficava lá na igreja. Um ficava sentado lá numa salinha, um ou uma. Outro andava pela igreja. Aí chegava uma pessoa chorando, desesperada. Aquela que estava andando se aproximava. Olha, o que você tem, tal. Ah, eu estou muito aflito, tá, não sei o quê. Ah, vem aqui. Levava lá na salinha. A pessoa sentava e aquele outro ficava escutando. E ele ia procurar outra pessoa. E ficava assim. Não é dar conselho, falar, comentar, é escutar. Aí a pessoa saía de lá e falava, ai, como você me ajudou. Nossa, mas você não falou nada. Mas escutou. Então, esse serviço durou 10 anos, o tempo que eu estava lá. 10 anos, porque eu organizei logo no primeiro ano. E a gente tinha formação, conversava, tudo. Mesmo depois que eu saí, continuaram, não todos, mas um grande número. É um serviço exigente, mas o pessoal que fazia esse serviço se apaixonava, gostava dessa escuta cristã. E quando um ou outro não podia ir, eu ficava no lugar lá escutando, não confessando, era escuta. Confessar, eu tinha meus dias de confessar. Mas eu ficava escutando. Um dia chegou um homem e falou assim, olha, eu matei uma pessoa e eu estou fugindo e eu vi essa igreja aberta, entrei aqui desesperado, aí falaram que tinha alguém aqui para escutar, eu vim aqui contar. Eu fiquei escutando. Eu falei, meu Deus do céu, olha, eu não posso falar nada, eu estou escutando esse assassino aqui contar. Mas aí ele pegou e falou assim, olha, agora, ele falou, eu sou católico, agora eu vou dar um jeito de pedir perdão, não sei, que ele não sabia o que fazer, né? Aí nesse caso, além da escuta, eu dei uns conselhos para ele. Mas era assim, às vezes a pessoa falava, eu ia me matar, mas resolvi vir aqui falar. Então, a sinodalidade, ela precisa muito da escuta. E também a Assembleia Litúrgica precisa de escuta. Hoje nós temos na nossa civilização uma coisa assim muito difícil, a necessidade de nós estarmos o tempo todo falando. Mas precisa descobrir o valor da escuta, a começar da palavra de Deus, né? Apesar de que quem não escuta o irmão, não escuta Deus também. Você sabe quando você escuta a palavra de Deus, quando você aprende a escutar os outros. Se você tem capacidade de escutar os outros, é porque você tem capacidade de escutar Deus também, né? Abandonemos nossas polêmicas para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à igreja. Cuidemos de nossa comunhão. Continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia, o mistério pascal nos foi dado. O importante é escutar o que o Espírito nos diz.
né? Juntos, como igreja, como sínodo. O Concílio Vaticano II deslocou o centro de uma liturgia centralizada na pessoa do sacerdote celebrante para a Assembleia de Povo Sacerdotal. Quando fala em povo sacerdotal, o que quer dizer? Existe na igreja o povo sacerdotal pelo batismo. Todos aqui, pelo batismo, devemos consagrar o mundo a Deus através da nossa vivência, da fé, do testemunho, do amor. Então, no dia a dia, cada batizado, cada batizada consagra o mundo a Deus. É o sacerdócio laical dos batizados. E no meio dos batizados, Deus escolhe alguns para receber o sacerdócio ordenado nas seus 3 graus, diácono, presbítero e bispo, né? As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade do povo santo. Por isso, as celebrações pertencem a todo o corpo da igreja, o manifestam e afetam. A nossa liturgia não é propriedade particular de ninguém. Nessa igreja que eu fui pároco a última vez, antes de me tornar bispo, quando eu cheguei lá, eu me admirei muito porque a equipe de liturgia que tinha lá falou assim para mim: que jeito que o senhor quer a missa? Hoje eu dou risada, mas era triste, porque lá tinha um monsenhor muito idoso que ficou 36 anos lá. E depois, no fim, 5 anos último dele lá, deu um derrame cerebral, ele ficou paralisado. Mas ele não deixou ninguém tomar conta, era ele que tomava conta, daquele jeito. Então ele aceitava todo quanto é padre que passava por lá, cada um queria a missa de um jeito. E o povo acostumou a chegar e falar: que jeito que o senhor quer? Eu falei: olha, eu quero do jeito que tem que ser. Tem que seguir as normas da liturgia. Não é eu que falo, eu quero assim, eu quero assado. Esse negócio não existe na liturgia. Fazer o que você quer da sua cabeça. Ah, eu gosto disso daqui. Igual a freira que foi preparar o vinho, a hóstia para a missa. Ó, irmã, não é a senhora não, me desculpe. Quando eu estava na Itália, uma madre que contou. Falou assim: olha, chegou uma freira nova lá e ela foi preparar para a missa. Depois da missa, o padre falou: mas esse vinho é esquisito, tem um gosto diferente. Aí a freira falou: não é vinho não, padre, é champanhe, porque hoje é a festa do nosso padroeiro. Então ela quis pôr uma coisa melhor, né? Mas não pode ser assim. Não é assim. Às vezes a gente está rindo da freira, mas a gente faz coisa pior, né? A liturgia, ela pertence à igreja, não é tua. Do padre, do bispo, você não pode falar: eu não gosto disso. Tira esse círio daí. Eu não gosto dessa vela grande, feia. Tira daí. Não. Foi um padre celebrar lá, nessa igreja. Ele era do Rio Grande do Sul, muito bravo. E ele chegou e o círio estava do lado do ambão. E a coordenadora naquele dia era a dona Regina, coordenadora daquela celebração da parte litúrgica. E ele chegou e mandou ela tirar o círio de lá. E era o período da Páscoa. Ela falou assim: mas por quê? Não pode tirar daí. Ele falou: não, mas eu estou mandando, tira daí.
Ele se meteu com a dona Regina. A dona Regina era uma mulher simples, mas muito instruída. Ela era mulher de um juiz de direito. E ela foi de grupo de jovens, desde criança, ela era da igreja. E ela não ficou impressionada com a braveza dele, mas deu um sururu tão grande, eu tive que apitar o jogo, né? Sobrou para mim. Mas o padre não estava certo de falar, eu não quero isso daí, tira daí, eu não gosto. Não pode, não é assim. A igreja tem 2000 anos. Essa oração eucarística número 2, ela tem 2000 anos, é um testemunho, uma herança dos santos padres da igreja. Como que eu vou falar, eu não gosto, tira daí? É feio. É a mesma coisa você chegar na casa dos seus avós e falar, tira todos esses retratos de vocês são tudo feio, tira daí. Ora, não é assim. Então, é preciso que a gente considere que a liturgia é uma herança sagrada de toda a igreja, pertence a toda a igreja. E por falar nisso, nós fizemos aqui na nossa diocese uma coisa muito boa. O diretório de liturgia. Quem conhece o diretório de liturgia, levanta a mão. Olha quanta gente conhece, melhor do que ontem. Ontem tinha um salão enorme, cheio de gente, só 23 conhecia. Aqui eu acho que tem uns 30. Olha aqui. Esse diretório de liturgia, quem não tem, vai fazer o favor de arrumar. Lá na Cúria tem, lá na Praça do Carmo, número 36. E na sua paróquia deve ter escondido em alguma gaveta lá. Porque eu já achei por aí, eu cheguei numa paróquia, estava no armário lá na secretaria, um monte disso aqui. Estava lá. E garanto, se perguntasse, muitos nunca tinham recebido. Nós fizemos, aqui tem tudo. Olha, vamos supor que cada um de vocês quisesse fazer uma pergunta sobre liturgia. Eu garanto que está aqui a resposta. Porque foi muito bem feito, modéstia à parte. Durou 2 anos para fazer e foi aprovado durante o sínodo que nós realizamos. E é muito prático, muito verdadeiro e bem fundamentado. Tanto é que outras dioceses pediram emprestado para reproduzir nas dioceses. Então ela tem tudo como nós devemos celebrar. Tudo que é pergunta que você fizer, aqui tem. É só ter a paciência de ler, né? Inclusive ontem, né, tinha uma senhora que levou dela. E eu precisei de uma citação, ela me emprestou, estava tudo anotado, riscado, tudo. Aí no fim da palestra, uma pessoa fez uma pergunta. Ela pegou, abriu o diretório e falou assim, a resposta está aqui, ó, nessa página. Não foi? Então, eu gostaria de pedir a vocês que adquiram, que tenham. Ajuda muito. Por quê? Ao invés de cada missa ficar perguntando, ai, como que vai fazer? Nossa, vem o bispo, desespero total. O que nós vamos fazer? Está aqui, ó, quando vai o bispo, o que tem que fazer, quando tem... Olha, tudo aqui. Inclusive, aqui tem até um glossário sobre as vestes litúrgicas, né? Como o nome das peças usadas, né? Na liturgia. E olha lá, olha aqui, checklist de paramentos. O que precisa para fazer uma celebração assim, assim? Está tudo aqui. Não precisa aquele desespero, né? Todo mundo aflito, parece que está fazendo um parto. Corre para lá, corre para cá, traz isso, traz aquilo, não sei o quê. Não precisa, está tudo aqui, ó. É só abrir e ler.
Olha lá, o nome Por exemplo, ó, só para vocês terem ideia, incenso. O que é, para que serve, como usar, que hora usar, está tudo aqui, ó. E a função de cada um, nos domingos da quaresma, a campanha da fraternidade, o que é, porque e tal, e vai. Domingo de Ramos, todas as instruções para o domingo de Ramos. Então, a equipe de liturgia que tem isso daqui, vai preparar a celebração do domingo de Ramos. Ai, o que nós vamos fazer? Que aflição, que desespero. Abre aqui, página 118. O domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Está tudo aqui, o que deve ser preparado, como preparar, etc. Tudo aqui. É só ler e falar quem vai fazer isso. Como nós vamos fazer aqui na nossa realidade. Então, foi feito esse diretório, para ajudar a nossa igreja a ter mais dignidade na celebração. Não improvisar, não fazer assim a toque de caixa. E também conhecer e saber por que está sendo feito aquilo, né? Então, a igreja é um corpo formado de membros em unidade, e tal união se expressa na liturgia através da diversidade dos dons, carismas e ministérios. Cada um faz na liturgia aquilo que é de sua competência. Então, a Assembleia Litúrgica que se reúne para a liturgia é a Assembleia toda ministerial, né? Cada um tem uma função. As ações litúrgicas pertencem a todo o corpo da igreja, e o manifesta e afeta, né? Nós já falamos sobre isso, a diversidade de dons. Tal. Então, a hierarquia da Assembleia Litúrgica é expressa de forma evidente ou velada em diversos artigos da Instrução Geral do Missal Romano. Também já falamos isso, a diversidade e a comunhão. A liturgia não comporta uma assembleia desordenada, no sentido de que nela cada um faz aquilo que mais lhe agrada. Então já falamos também, né? Nada de improvisação. Todos os ministérios existentes na igreja são uma participação no ministério de Cristo. Então, Cristo é o sumo e eterno sacerdote, né? Então, em geral, existem 2 tipos de ministério. Já falamos sobre isso também. O ministério ordenado, ministério... E aqui os ministérios extraordinários, que muitos de vocês receberam, né? A investidura lá. Então, em geral, já foi isso aqui, né? Eu acho que é para frente. É isso. Então, participar significa ser parte de, tomar parte e unir-se ao todo, no caso, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, vamos lá, pode. Então, a participação ativa dos fiéis não se reduz necessariamente a realizar atividades, mas estar presente, responder, né? Pode. A celebração eucarística, bem como outros momentos celebrativos, inicia com a saudação trinitária. A reunião eucarística propicia a comunhão através da reconciliação com Deus, com os irmãos. Então, aqui, pode passar, Padre Camilo. É toda a parte da missa, né? Eu acho que isso daí todos vocês conhecem, pode ir avante, pode ir, né? Então, a Eucaristia cria comunhão e propicia a comunhão com Deus e com os irmãos. Já falamos também sobre isto. Agora, uma coisa importante, as nossas celebrações, elas nos devem mover à missão. Tanto é que o nome da celebração eucarística, antigamente, era missa. Porque o padre, no fim da missa em latim, ele dizia, ite missa est. Ide, a missão começou. Então, o próprio padre mandava todo mundo que saía da missa ser missionário. Ite missa est. Como o povo não conhecia o latim, falava assim, olha, eu fui na missa, porque a última palavra que falou, aquela palavra que libertou nós, né? Nós não estávamos aguentando ficar lá.
Então, é verdade, porque ó, eu lembro, durante as missas em latim antiga, na hora da homilia, muitos homens saíam para fumar. Ia lá fora, o padre falando, fumava um cigarrinho, depois voltava, né? Eu ouvia o sininho, voltava lá, né? Então, aí a missa, é a missa, a última palavra. Pronto, nós aguardamos a última palavra. Então, por isso, uma das coisas boas que o Concílio Vaticano fez foi a missa em vernáculo, na língua que cada um entende. E ainda tem gente hoje que quer voltar ao latim, mas é porque não sabe o que era aquela missa em latim, né? Uma missa onde o povo não entendia nada. Igual os dois homens conversando, um falou assim: você entendeu a missa? O outro falou: ah, compadre, é tão fácil entender. Ele falou: então explica para mim, porque eu não entendo essa língua. Ele falou: olha, o senhor não viu que o padre chegou todo imponente, com aquele barrete, aquele chapéu? Ele deu para o coroinha muito danado, escondeu. O padre ia para um lado, procurava, levantava, abria uma caixinha lá para procurar. Era o sacrário, né? Foi do outro lado, ele não achava. E no fim o coroinha ficou com dó dele, devolveu o chapéu, ele pôs e foi embora. Pronto, estava explicado. Então, ó, nós temos essa graça de participar da missa entendendo o que está acontecendo, o que está sendo falado, né? E podemos... Então, momentos para as perguntas e esclarecimentos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, tem uns 5, 10 minutinhos aí para responder. Apesar de que eu garanto que as perguntas já estão respondidas tudo aqui. Mas vamos ver. Se tiver alguma coisa... Tem alguma pergunta? Não. Se não tiver, então nós podemos terminar, não é? Vamos ficar de pé e vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a graça de perseverarmos na participação na Santa Liturgia, na igreja. Fiquei muito contente de poder partilhar um pouquinho com vocês, tudo isso que garanto, vocês já sabiam, mas às vezes ouvindo assim tudo organizado ajuda a progredir melhor, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Vão em paz, uma boa noite, com bom sono, e que todo mundo tenha saúde, né? E acho que vocês, quando vieram, falaram: será que nós vamos pegar Covid? Mas estou vendo que está todo mundo aí bem prevenido, com distância, né? Vamos em frente, muita coragem, muita força, união. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, se Deus quiser.